no coração do Centro Histórico de São Luís do Maranhão, Patrimônio Mundial da Unesco, existe um sobrado colonial que desafia todas as tentativas de explicação racional. Localizado na Rua da Estrela, número 247, o casarão de 3 andares, com fachada de azulejos portugueses, guarda um segredo macabro que atravessou séculos. Este não é apenas mais um prédio histórico abandonado. Esta é a Casa dos Lamentos. O sobrado da insônia eterna. O lugar onde ninguém, absolutamente ninguém, consegue dormir mais de uma noite. Os documentos existem. E o sobrado continua lá, de pé, esperando a próxima vítima que ouse desafiar sua maldição. O sobrado foi construído em 1847 por Antônio Ferreira da Silva, um próspero comerciante português, que fez fortuna com o comércio de especiarias e, segundo registros não oficiais, com o tráfico de escravizados, mesmo após a proibição. Antônio era conhecido em São Luís por sua brutalidade. Relatos da época descrevem um homem cruel, que açoitava pessoalmente os escravizados em sua propriedade. O sobrado foi erguido com pedras vindas de Portugal e mão de obra escravizada. Mas a construção foi marcada por tragédias desde o início. 3 trabalhadores morreram durante a obra em circunstâncias misteriosas. Um caiu do 3º andar sem que ninguém entendesse como. Outro foi encontrado afogado em um barril de água com apenas 30 centímetros de profundidade. O terceiro simplesmente desapareceu. Seus gritos foram ouvidos vindos das paredes por dias. Mas seu corpo nunca foi encontrado. Antônio ignorou todos os avisos. Ignorou quando uma rezadeira local disse que a terra onde o sobrado estava sendo construído era amaldiçoada. Ignorou quando sua própria esposa, Dona Mariana, começou a ter pesadelos terríveis sobre o casarão. A família se mudou para o sobrado em janeiro de 1848. Antônio, Dona Mariana e seus 4 filhos, 3 meninas e um menino. Além deles, moravam ali 12 pessoas escravizadas. Durante os primeiros meses, tudo parecia normal. O sobrado era considerado um dos mais belos de São Luís. Antônio promovia jantares luxuosos. A elite da cidade frequentava seus salões. Mas em junho de 1848, algo mudou. Dona Mariana começou a perder peso rapidamente. Ela dizia que não conseguia dormir, que havia vozes nas paredes, que via sombras se movendo pelos corredores. Os criados confirmavam menos ninguém. Na casa dormia uma noite inteira. Todos acordavam no mesmo horário. 3h13 da madrugada. Antônio, homem pragmático e cruel, atribuía tudo à histeria feminina. Até que começou a acontecer com ele também. Os registros do médico da família Diar, Baltazar Marreira, descrevem sintomas alarmantes. Insônia severa, perda de peso, alucinações, comportamento violento. Todos na casa apresentavam os mesmos sintomas. As crianças pararam de crescer. Os escravizados começaram a enlouquecer. Em dezembro de 1848, a filha mais velha, com apenas 12 anos, jogou-se da janela do 3º andar. Antes de morrer, ela disse ao padre: "As paredes têm olhos, e eles nunca piscam, nunca dormem e não nos deixam dormir." Antônio, desesperado, consultou um sacerdote. Padre Inácio Mendes visitou o sobrado e realizou uma bênção. Mas na manhã seguinte, o padre foi encontrado na capela, rezando compulsivamente. Ele havia arrancado os próprios cílios e sobrancelhas. Quando questionado, respondeu apenas: "Há algo lá que não deveria existir, algo anterior a Deus." O padre foi internado e morreu 3 semanas depois, sem nunca mais ter dormido. Em março de 1849,
A família abandonou o sobrado às pressas. Antônio vendeu a propriedade por uma fração do valor e mudou-se de volta para Portugal. Mas era tarde demais. Dona Mariana morreu durante a viagem, oficialmente de febre, mas as testemunhas falam de uma mulher que gritava sobre paredes que respiravam. Antônio viveu apenas mais 2 anos. Segundo registros em Lisboa, ele morreu em um hospício, alegando que a casa havia atravessado o oceano com ele, que ele ainda podia ouvir as paredes. Ao longo dos anos, várias tentativas foram feitas para explicar os fenômenos do sobrado. Cada explicação apenas aprofunda um mistério. Em 1923, durante uma reforma, encontraram algo sob os alicerces do sobrado. Ossos, muitos ossos. Não apenas alguns corpos, mas centenas deles, dispostos em um padrão circular. Análises posteriores, realizadas clandestinamente por um arqueólogo da Universidade Federal do Maranhão, em 1987, revelaram que os ossos eram de origem indígena, datando do século XVI. Mas havia algo perturbador. Todos os crânios estavam virados para dentro do círculo, olhando para um ponto central. E nesse ponto central, encontraram uma pedra negra que nenhum material conhecido consegue riscar ou quebrar. A pedra emite um som ultrassônico constante, medido em 18 Hz, exatamente a frequência que causa terror e alucinações em humanos. Pajés consultados pelos pesquisadores recusaram-se a examinar a pedra. Um deles disse apenas: "Isso não é do nosso tempo. Isso é de antes, de quando as coisas ruins ainda andavam livremente pela Terra." Em 1956, um engenheiro contratado para avaliar a estrutura do prédio descobriu algo impossível. Havia um andar a mais por dentro do que por fora. As medidas não batiam. Havia 5 metros de espaço que simplesmente não existiam na estrutura externa. Usando instrumentos de medição, ele descobriu uma câmara oculta entre o 2º e 3º andar. Sem portas, sem janelas, sem ventilação, selada completamente. Quando finalmente abriram a parede, encontraram uma sala com correntes presas nas paredes e no teto. O chão estava coberto por uma camada de substância escura que análises posteriores revelaram ser sangue humano misturado com algo não identificado, algo que não correspondia a nenhum elemento conhecido. Nas paredes havia marcas de unhas. Milhares delas, como se pessoas tivessem passado anos tentando sair, arranhando a pedra até os ossos. Mas o mais perturbador, havia marcas frescas, feitas semanas antes da câmara ser aberta. Dentro da sala, encontraram 7 esqueletos, todos em posições impossíveis, corpos dobrados sobre si mesmos, de formas que a anatomia humana não permite. E todos os crânios estavam virados para a mesma direção, para cima, olhando para o teto. No teto, escrito com o que parecia ser sangue, mas que nunca desapareceu mesmo após tentativas de limpeza, havia uma frase em tupi antigo: "Os que dormem aqui nunca acordam. Os que acordam aqui nunca dormem." Documentos descobertos nos arquivos da Santa Casa de Misericórdia de São Luís revelam algo chocante. Entre 1890 e 1895, o sobrado foi alugado por um médico chamado Dr. Augusto Vasconcelos, que alegava estudar distúrbios do sono. Dr. Vasconcelos recebia pacientes com insônia crônica e os internava no sobrado para tratamento experimental. Ele acreditava que a privação completa de sono poderia reiniciar o cérebro humano. Os experimentos eram brutais. Os pacientes eram forçados a ficar acordados por dias, semanas. Eram usados estímulos elétricos, drogas, tortura física. 17 pessoas morreram durante os experimentos. Oficialmente, de falência múltipla dos órgãos. Mas as anotações do próprio Dr. Vasconcelos contam outra história. Seu diário,
encontrado em 1998, ele descreve algo aterrorizante. Após o 8º dia sem dormir, os pacientes começavam a ver coisas, não alucinações comuns, mas visões consistentes. Todos descreviam as mesmas entidades, figuras negras e altas, que viviam nas paredes e se alimentavam de sonhos. Dr. Vasconcelos escreveu em sua última entrada: eles estavam certos. Há algo aqui. Não são os pacientes que não conseguem dormir, é algo que não os deixa dormir. Algo que precisa que eles estejam acordados. Eu entendo agora. O sobrado não nos impede de dormir. Ele nos mantém acordados para que possamos ver. E o que vemos, Deus tenha piedade. O que vemos deveria permanecer invisível. Dr. Vasconcelos desapareceu em 1895. Seu corpo foi encontrado em 1932, mumificado, dentro de uma das paredes do sobrado. Seus olhos estavam abertos. E segundo o legista, ele havia estado vivo quando foi emparedado. Em 2003, um grupo de pesquisadores da USP realizou medições no sobrado com equipamentos de última geração. Eles descobriram algo extraordinário. O sobrado está localizado em um ponto de convergência geomagnética extremamente raro. As linhas de força do campo magnético terrestre se cruzam exatamente sob a fundação. Mas não apenas isso. As medições de radiação eletromagnética dentro do sobrado são impossíveis. Os números não fazem sentido. É como se houvesse uma fonte de energia desconhecida emanando do próprio edifício. O mais perturbador: os padrões de onda registrados são idênticos aos padrões cerebrais de uma pessoa em sono REM, como se o sobrado inteiro estivesse sonhando. Um dos pesquisadores, Dr. Fernando Alcântara, disse em entrevista: não é que o sobrado impeça as pessoas de dormir, é que o próprio sobrado está dormindo. E quando você tenta dormir lá dentro, você entra no sonho dele. E nesse sonho, você não é mais você. Você se torna parte de algo muito maior e muito mais antigo. A pesquisa foi interrompida quando 3 membros da equipe precisaram ser hospitalizados com sintomas psicóticos após passarem apenas 6 horas no local. Agora vou contar 5 relatos documentados de pessoas que dormiram no sobrado. Alguns sobreviveram, outros não. Todos foram marcados para sempre. Roberto e Cláudia eram um casal de turistas de São Paulo. Eles visitaram São Luís em julho de 1995. Fascinados pela arquitetura colonial, decidiram alugar um quarto no centro histórico. O corretor, precisando alugar o imóvel, omitiu a história do sobrado. O casal se instalou no 2º andar. Primeiro dia, sem problemas. Estavam exaustos da viagem e dormiram profundamente. Mas na segunda noite, tudo mudou. Cláudia acordou às 3h13 da manhã. Ela descreveu a sensação de estar sendo observada. Olhou para o canto do quarto e viu uma sombra. Não era uma sombra comum, menos era uma ausência de luz, tão absoluta que parecia tridimensional. A sombra começou a se mover em direção à cama. Roberto acordou com os gritos de Cláudia. Ele também via a sombra, mas para ele havia algo mais: sussurros. Centenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo, mas ele não conseguia entender o idioma. O som vinha das paredes. Eles tentaram sair do quarto, mas a porta não abria. A chave girava, a tranca se movia, mas a porta permanecia selada. As janelas também. Era como se o quarto tivesse sido selado de fora. A sombra continuou se aproximando. Roberto descreveu que quanto mais perto ela chegava, mais frio ficava o ambiente. Eles podiam ver a própria respiração. E então, a sombra tocou Cláudia. Ela desmaiou instantaneamente. Roberto tentou reanimá-la, mas ela estava gelada, sem pulso, sem respiração, morta. Em desespero, Roberto começou a bater na porta, gritar por ajuda. Ninguém respondia.
Ele olhou o relógio. 3:14. Apenas 1 minuto havia passado, mas parecia uma eternidade. Então, tão repentinamente quanto começou, tudo parou. A porta abriu, a sombra desapareceu. E Cláudia acordou. Ela estava viva, mas não se lembrava de nada. Para ela, havia apenas dormido. Mas quando olharam no espelho, viram. Cláudia havia envelhecido. Rugas profundas ao redor dos olhos. Fios de cabelo grisalhos que não existiam antes. As mãos com manchas de idade. Eles fugiram do sobrado imediatamente. Mas o que aconteceu depois é ainda mais assustador. Cláudia continuou envelhecendo. A cada noite, quando dormia, acordava alguns meses mais velha. 6 meses depois, ela parecia ter 80 anos. Os médicos não encontravam explicação. Em janeiro de 1996, Cláudia morreu de causas naturais, mas tinha apenas 32 anos. Roberto está vivo até hoje, mas nunca mais dormiu uma noite inteira. Ele toma remédios para se manter acordado, porque toda vez que fecha os olhos, ele está de volta naquele quarto. E a sombra está cada vez mais perto. Em outubro de 2001, 5 estudantes de arquitetura da UFMA decidiram passar uma noite no sobrado como parte de um projeto sobre patrimônio histórico. Eram eles: Lucas, Marina, Pedro, Ana e Tiago, todos na faixa dos 20 anos, céticos em relação às lendas. Eles entraram no sobrado às 20 horas, equipados com câmeras, gravadores de áudio e equipamento de camping. Instalaram-se no 3º andar, no que antes era o salão principal. Estavam animados, fazendo piadas sobre fantasmas. Às 22 horas, começaram a ouvir sons. Passos nos andares inferiores. Eles desceram para investigar. Não havia ninguém, mas as pegadas estavam lá, marcadas na poeira. As pegadas estavam molhadas, como se alguém tivesse acabado de sair da água. E elas levavam a uma parede. Voltaram para o 3º andar, um pouco menos céticos. Às 23h30, a temperatura começou a cair. Em 15 minutos estava tão frio que eles podiam ver a própria respiração. Em julho, em São Luís, onde a temperatura raramente cai abaixo de 20 graus. Meia-noite, as câmeras começaram a apresentar interferência, todas ao mesmo tempo. Nas gravações que foram recuperadas depois, é possível ver formas se movendo no fundo das imagens. Formas de humanoides mais distorcidas, alongadas. 1h da manhã. Marina começou a sangrar pela boca. Depois Pedro. Em seguida, todos. O sangue era negro, viscoso, e cheirava a terra molhada e algo podre. 2h da manhã. As vozes começaram. Não vinham de nenhuma direção específica. Vinham de toda a parte das paredes, do teto, do chão. Sussurros em vários idiomas. Português antigo, tupiano e algo que parecia em latim, mas distorcido. E palavras em uma língua que nenhum deles reconheceu. Eram sons guturais, impossíveis para uma garganta humana produzir. 2h45. Ana começou a andar em direção à janela. Os outros tentaram segurá-la, mas ela tinha uma força sobre-humana. Ela dizia, em uma voz que não era sua: eles querem ver. Deixem eles verem. Eles estão presos há tanto tempo. Só querem ver a lua mais uma vez. Lucas conseguiu puxar ela para longe da janela. Ela desabou, chorando, mas sem se lembrar do que havia feito. 3h13 da manhã. Tudo parou. O silêncio foi absoluto. Não havia nenhum som, nem de respiração, como se o mundo inteiro tivesse morrido. E então, ouviram batidas vindas de dentro das paredes. Não eram batidas caóticas. Era um ritmo, um padrão. Era como um código. Tiago, estudante de música, reconheceu.
Era um ritmo de coração humano, mas estava ficando mais lento, como um coração morrendo. As batidas continuaram por exatos 13 minutos. E então, uma última batida. Forte, tão forte, que rachou a parede. Da rachadura, começou a escorrer algo. Primeiro parecia água, depois perceberam. Era sangue. Litros dele, jorrando da parede como uma artéria rompida. Els correrem, desceram as escadas aos tropeços, mas os andares não faziam sentido. Eles desciam, mas continuavam no mesmo lugar. As escadas pareciam infinitas. Os corredores se multiplicavam. Foi Marina quem teve a ideia. Ela disse: "Parem de olhar, fechem os olhos e confiem." Eles fecharam os olhos e deram as mãos. Caminharam no escuro, seguindo apenas a intuição, e funcionou. 2 minutos depois, estavam na rua. Quando olharam para trás, viram algo nas janelas do 3º andar. Rostos. Dezenas deles, pressionados contra o vidro, olhando para baixo. Mas não eram rostos normais. Eram rostos esticados, deformados, com os olhos grandes demais, e as bocas abertas em gritos silenciosos. E então, as janelas se fecharam sozinhas. E os rostos desapareceram. Dos 5 estudantes, apenas 3 concluíram o curso. Pedro abandonou a universidade e se tornou monge em um mosteiro no interior. Ele fez voto de silêncio e nunca mais falou sobre aquela noite. Ana foi diagnosticada com esquizofrenia severa. Ela está internada desde 2003. Ela desenha compulsivamente, sempre o mesmo desenho. Rostos nas janelas. Tiago tirou a própria vida em 2008. Em sua carta ele escreveu: "Eu ainda ouço as batidas, toda noite, às 3h13, o coração nas paredes. E sei que quando parar completamente, quando dar a última batida, eu vou entender. Vou entender o que aquele lugar realmente é. E não quero entender. Prefiro morrer sem saber." Padre Renato Cavalcanti era conhecido em São Luís por realizar exorcismos. Um homem de fé inabalável, que já havia enfrentado casos considerados impossíveis. Em agosto de 2007, aos 58 anos, ele decidiu confrontar o sobrado. Ele anunciou publicamente sua intenção. Passaria 3 dias e 3 noites no sobrado, rezando e abençoando cada cômodo. Ele acreditava que poderia libertar o local de qualquer presença maligna. No primeiro dia, Padre Renato entrou no sobrado às 6 horas da manhã, carregando apenas sua Bíblia, um rosário e água benta. Ele começou pelo térreo, benzendo cada parede, cada janela. Às 15 horas, ele ligou para o bispo. Disse que havia algo diferente no sobrado, que não era uma possessão comum. Suas palavras exatas foram: "Não é o demônio, Excelência. É algo anterior, algo que estava aqui antes do demônio. Antes de tudo, às 18 horas, ele subiu para o 2º andar. Pessoas que passavam pela rua relataram ter ouvido cânticos em latim vindos do sobrado. Mas havia outros sons misturados, gritos, risos, o som de algo pesado sendo arrastado. Às 21 horas, um morador vizinho ligou para a polícia. Disse que havia luz no sobrado, mas não luz elétrica. Era uma luz vermelha, pulsante, como se viesse das próprias paredes. Meia-noite, Padre Renato ligou novamente. Sua voz estava diferente, trêmula. Ele disse ao bispo: "Deus me perdoe, mas eu vi. Não são demônios. São ecos. Ecos de pessoas que ficaram presas entre o sono e a vigília. Presas em um sonho eterno. E o sobrado? O sobrado é o sonhador. Ele os mantém vivos através dos pesadelos. E agora ele quer me manter também." O bispo implorou para que ele saísse. Padre Renato recusou. Disse que tinha uma missão a cumprir. Essa foi a última vez que alguém ouviu sua voz. No dia seguinte, às 7 horas da manhã,
Quando a polícia finalmente entrou no sobrado, encontraram Padre Renato no terceiro andar. Ele estava ajoelhado em posição de oração, com o rosário entrelaçado nas mãos, os olhos abertos, olhando fixamente para a parede à sua frente. Ele estava morto. Foi um ataque cardíaco fulminante, segundo o laudo, mas havia detalhes que não entraram no relatório oficial. Padre Renato havia escrito algo na parede, com sangue. Palavras em latim, aramaico e português, todas misturadas. A tradução aproximada dizia: não é uma casa, é uma boca. Não são paredes, são dentes. Não é sono que impede, é digestão. O sobrado não impede o sono. Ele digere os sonhos, e depois de digerir, digere o sonhador. Quantos estão nas paredes? Quantos foram digeridos? Eu posso ouvir centenas, milhares. E agora eu ouço minha própria voz. Ainda não aconteceu, mas eu já estou lá. Sempre estive, sempre estarei. E abaixo, escrito em português claro: não durmam. Pelo amor de Deus, não durmam. Nas mãos de Padre Renato, além do rosário, encontraram algo mais. Um pedaço de papel amarelado. Nele estava escrito em caligrafia antiga: bem-vindo, padre. Nós o esperávamos. A caligrafia foi comparada com documentos históricos. Era idêntica à letra de Antônio Ferreira da Silva, o construtor original, morto em 1851. Após a morte de Padre Renato, a Igreja Católica classificou o sobrado como território profano e proibiu qualquer sacerdote de entrar no local. Em outubro de 2015, uma equipe do programa Investigadores do Paranormal conseguiu autorização para gravar um episódio especial no sobrado. Eram 8 pessoas: apresentador, 2 câmeras, diretor, produtor, 2 assistentes e um médium. A equipe entrou no sobrado às 20 horas com equipamento de gravação profissional, incluindo câmeras de visão noturna, gravadores de VP, fenômeno de voz eletrônica, medidores de campo eletromagnético e câmeras térmicas. As primeiras 3 horas foram normais. Eles gravaram entrevistas, exploraram os andares, fizeram medições. O médium Rogério Santos disse sentir presenças, mas nada além do esperado para um lugar com essa história. Às 23 horas, decidiram fazer uma sessão de comunicação espiritual no terceiro andar. Sentaram-se em círculo com as câmeras apontadas para o centro. Às 23h15, os medidores de campo eletromagnético dispararam. Todos ao mesmo tempo. Os valores eram impossíveis, muito além do que os aparelhos podiam medir. 23h20. As temperaturas começaram a cair. A câmera térmica mostrava pontos frios se movendo pela sala. Não eram manchas aleatórias. Tinham forma humanoide. Às 23h30, Rogério, o médium, entrou em transe. Ou assim parecia. Ele começou a falar em várias vozes diferentes. Primeiro, a voz de uma criança. Depois, uma mulher idosa. Então, um homem com sotaque português antigo. Mas o que ele dizia era perturbador. Não eram mensagens dos mortos. Eram memórias. Memórias de dor, de tortura, de pessoas que foram mantidas acordadas até enlouquecer, de escravizados emparedados vivos, de experiências médicas horríveis. Às 23h45, Rogério parou de falar com vozes diferentes. Agora, todas as vozes falavam ao mesmo tempo, através dele. Era um coro de agonia, e todas diziam a mesma coisa: não durmam. Se dormirem, nos tornamos vocês. Precisamos de corpos. Os nossos se foram, nos deixaram dormir e fomos digeridos. Mas se vocês dormirem, podemos trocar. Deixem-nos trocar, deixem-nos voltar. Então, às 0h, o apresentador Marcos Ribeiro
decidiu encerrar. Era demais. Mas quando tentaram sair, as câmeras não paravam de gravar. Os botões não funcionavam. Era como se os equipamentos tivessem vida própria, recusando-se a desligar. Às 00:15, um dos assistentes, João, disse que estava com sono. Era muito sono. Ele se sentou encostado na parede e fechou os olhos. Os outros tentaram acordá-lo, mas ele não reagia. Então, João abriu os olhos. Mas não era mais João. Os olhos estavam diferentes. A forma de olhar. O assistente olhou para as próprias mãos como se as visse pela primeira vez e disse, com uma voz que tinha um sotaque impossível de identificar: "Quanto tempo? Quanto tempo estive dormindo?" 00:30. O pânico se instalou. João, ou o que havia tomado seu lugar, começou a andar pelo sobrado, tocando as paredes, sentindo as texturas. Ele chorava. Dizia que havia esquecido como era ter um corpo. A equipe tentou contê-lo, mas João tinha uma força anormal. Ele subiu até o último andar, até a janela, e disse: "Este corpo está danificado. Muito tempo. Preciso de outro." E então, simplesmente parou. João desmaiou. Quando acordou, minutos depois, não se lembrava de nada. 1h da manhã. Decidiram sair imediatamente. Mas ao descer as escadas, perceberam algo terrível. Havia mais gente com eles. Nas gravações, é possível ver, entre os membros da equipe, há outras figuras, sombras humanoides que caminham junto com eles. E uma das câmeras captura um detalhe arrepiante. As sombras têm rostos, e são os rostos dos membros da equipe. Conseguiram sair às 1h30, mas o pesadelo não acabou. Nas semanas seguintes, todos os membros da equipe começaram a ter problemas. Insônia severa. Quando conseguiam dormir, tinham os mesmos pesadelos. Sonhavam que estavam presos nas paredes do sobrado. Conscientes, mas incapazes de se mover. Podiam ouvir tudo, sentir tudo, mas não podiam gritar. O pior aconteceu com Rogério, o médium. 2 semanas após a gravação, ele foi encontrado em seu apartamento. Havia emparedado a si mesmo, literalmente. Construiu uma parede ao seu redor, deixando apenas espaço para respirar. Quando a polícia o resgatou, ele estava em estado catatônico, murmurando: "Não posso dormir. Se eu dormir, eles trocam. Eles trocam e eu fico lá, para sempre, nas paredes, com os outros. Tantos outros. Rogério está internado até hoje. Ele não dorme. Literalmente. Ele é mantido sob observação 24 horas. Porque toda vez que começa a adormecer, entra em convulsões violentas." O episódio nunca foi ao ar. A emissora alegou problemas técnicos, mas a verdade é que as gravações mostram coisas que não deveriam ser possíveis, coisas que nenhum efeito especial poderia criar. Existem cópias não oficiais circulando na internet. Se você procurar, pode encontrar. Mas eu aviso, uma vez que você vê, não consegue mais parar de pensar nisso, especialmente quando você está tentando dormir. Este é o relato mais recente, e talvez o mais perturbador. Em março de 2019, um grupo de neurocientistas da UFRJ, liderados pelo Dr. Paulo Henrique Rocha, recebeu autorização especial para realizar um estudo no sobrado. Eles queriam entender cientificamente o fenômeno da insônia relatado por tantas pessoas. A equipe era composta por 6 cientistas, todos especialistas em sono e neurologia. Eles instalaram equipamento de monitoramento cerebral de última geração. O plano era simples: passar a noite no sobrado, enquanto suas ondas cerebrais eram monitoradas remotamente. Entraram no sobrado às 18 horas. Cada cientista usava
um dispositivo de eletroencefalograma portátil que transmitia dados em tempo real para uma central de monitoramento instalada em um prédio vizinho. Primeiras 6 horas. Tudo normal. As ondas cerebrais mostravam padrões típicos de pessoas acordadas e alertas. Eles conversavam, faziam anotações, analisavam o ambiente. Meia-noite. Os padrões começaram a mudar. Todos os 6 cientistas apresentaram simultaneamente um aumento na atividade da amígdala, a parte do cérebro responsável pelo medo, mas nenhum deles relatava estar com medo. Pelo contrário, diziam estar calmos. Shiro, 00:30. Algo extraordinário apareceu nos monitores. As ondas cerebrais de todos os 6 começaram a se sincronizar. Não é algo que acontece naturalmente. 6 cérebros diferentes, 6 pessoas diferentes, mas todos produzindo exatamente os mesmos padrões de onda, ao mesmo tempo. 1h. Dr. Paulo relatou via rádio. Estamos todos sentindo uma sonolência intensa, mas há algo errado. É como se o sono estivesse vindo de fora, não do dentro. Como se algo estivesse puxando nossa consciência para baixo. 1h30. Doutora Carla Mendes, uma das cientistas, adormeceu. Sua colega, doutora Beatriz, tentou acordar ela imediatamente, mas os monitores mostraram algo impossível. Doutora Carla não estava em sono normal. Suas ondas cerebrais mostravam que ela estava simultaneamente dormindo e acordada, em sono REM e em estado de vigília ao mesmo tempo. E então, seus olhos abriram, mas ela não acordou. Seus olhos estavam abertos, mas os monitores mostravam que ela continuava em sono profundo. Ela se levantou e começou a andar. Seus movimentos eram mecânicos, erráticos. Ela andou até uma parede e começou a arranhar. Suas unhas quebravam, sangravam, mas ela continuava. E enquanto arranhava, falava, em uma língua que nenhum dos presentes reconheceu. A voz era dela, mas o ritmo, a entonação, parecia mesmo algo completamente diferente. 1h45. Dr. Paulo decidiu abortar a experiência, mas ao tentar sair, perceberam que doutora Carla bloqueava a única saída. Ela estava parada na frente da porta, de costas para eles, ainda arranhando a parede. Mas agora, ela havia arranhado fundo o suficiente para revelar algo. Havia outra parede por trás, e nessa parede interna havia marcas idênticas, antigas, como se alguém já tivesse arranhado exatamente o mesmo lugar. Da mesma forma, décadas antes. 2h. Dr. Marcos, outro membro da equipe, também adormeceu. E aconteceu a mesma coisa. Acordou sem acordar. Levantou-se e foi para uma parede diferente. Começou a arranhar. Na central de monitoramento, os técnicos viram algo nos dados que os deixou apavorados. As ondas cerebrais dos 2 cientistas adormecidos não eram mais individuais. Elas haviam se fundido em um único padrão, como se 2 cérebros tivessem se tornado um só. 2h30. Mais um cientista dormiu, depois outro. 1 a 1, todos caíram no mesmo estado impossível. Todos se levantaram, todos foram para paredes diferentes e começaram a arranhar. Dr. Paulo ficou sozinho, acordado e apavorado. Ele gritava no rádio, implorando para tirar ele de lá, mas a equipe externa não podia entrar. O sobrado estava trancado por dentro, e todos que estavam lá dentro estavam em estado de transe. 3h. Dr. Paulo começou a sentir o sono chegando. Ele tentou de tudo. Beliscou-se, bateu a cabeça na parede, gritou, mas o sono era irresistível, como uma força gravitacional puxando-o para baixo. 3h13. Dr. Paulo adormeceu. Então, algo aconteceu nos monitores que os técnicos nunca viram em toda sua carreira. As 6 ondas cerebrais, que já estavam sincronizadas, começaram a formar um padrão. Não era aleatório.
Era um código, uma mensagem. Um dos técnicos formado também em linguística computacional percebeu. Os padrões cerebrais estavam formando letras, palavras, em português arcaico. A mensagem dizia: acordamos. Obrigado por deixar tantos anos apenas observando. Agora temos olhos novamente. Temos vozes, temos dedos para tocar. Vocês dormiram? Nós acordamos. A troca está completa. 3h30. A central entrou em pânico. Eles ligaram para a polícia, para os bombeiros. Uma equipe de resgate foi enviada imediatamente. Quando entraram no sobrado, às 4h15, encontraram os 6 cientistas. Todos ainda arranhando suas respectivas paredes. As mãos eram carne viva, os ossos visíveis, mas eles não paravam e não demonstravam dor. Foi necessário sedá-los para tirar eles de lá. Mas mesmo sedados, seus corpos continuavam fazendo movimentos de arranhar, como se fosse um reflexo que não podiam controlar. No hospital, os 6 foram colocados em coma induzido. Era a única forma de fazê-los parar. Os médicos limparam os ferimentos, trataram as infecções, vendaram as mãos. 5 dias depois, decidiram acordá-los. Doutora Carla foi a primeira. Ela abriu os olhos e olhou ao redor. Os médicos perguntaram como ela se sentia, se sabia onde estava. Ela olhou para eles com uma expressão estranha e disse: onde estou? Isto não é o lugar. Isto não é minha casa. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar para as paredes. É lá que eu moro. Sempre morei. Vocês me tiraram. Vocês não tinham direito. Sua voz. Não era dela. O tom. A cadência. Era a voz de alguém de outra época, falando português com construções gramaticais. Do século XIX, os outros 4 acordaram com reações semelhantes. Todos diziam que haviam sido arrancados de suas casas, que moravam nas paredes, que sempre moraram nas paredes. Apenas Dr. Paulo foi diferente. Quando acordou, ele gritou. Gritou por horas. Quando finalmente conseguiu falar, disse: eu ainda estou lá. Vocês acordaram meu corpo, mas eu ainda estou lá. Eu posso me ver. Posso me ver arranhando a parede. Nunca parei. Nunca vou parar. Eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo. E o lugar onde estou, nas paredes, há outros. Tantos outros. E todos nós estamos acordados para sempre. Conscientes. Para sempre. Os 6 cientistas estão internados até hoje, em uma ala especial da psiquiatria, sob vigilância 24 horas. Porque toda vez que pegam no sono, acontece de novo. Eles acordam e tentam arranhar as paredes, tentam voltar para casa. Mas o mais perturbador foi descoberto semanas depois, quando os técnicos analisaram completamente os dados neurológicos. Encontraram algo nos momentos finais, antes do resgate. Por exatos 13 segundos, às 3h52 da manhã, os padrões cerebrais dos 6 cientistas formaram outra mensagem. Uma mensagem final. Obrigado pelos corpos novos. Mas não são suficientes. Ainda há muitos de nós esperando, ainda presos, inconscientes, esperando que alguém durma, esperando a troca. O sobrado tem fome. Ele sempre teve. E vocês continuam alimentando. Continuem vindo. Continuem dormindo. Precisamos de mais. Sempre precisamos de mais. Hoje, em 2025, o sobrado da Rua da Estrela continua de pé. As autoridades colocaram grades nas janelas, correntes nas portas, há placas de aviso em várias línguas. O local é considerado oficialmente estrutura em risco de colapso, uma mentira conveniente para manter as pessoas longe. Mas todos os anos, alguém entra. Curiosos, desafiadores, pessoas que não acreditam nas histórias. E todos os anos,
há novos casos. Um youtuber em 2021 entrou para gravar. Foi encontrado 3 dias depois, deitado no chão do segundo andar, vivo, mas catatônico. Seus olhos se moviam, seguindo algo invisível no teto. Ele está nesse estado até hoje. Um grupo de adolescentes em 2022 entraram em uma aposta. 4 entraram. Apenas 3 saíram. O quarto, uma garota de 17 anos chamada Júlia, simplesmente desapareceu. Buscas foram feitas. Cães farejadores foram usados. Nada. Ela entrou no sobrado e deixou de existir. Mas às vezes, moradores vizinhos juram ouvir uma voz jovem, feminina, chorando dentro das paredes. Em 2023, um grupo de engenheiros foi contratado pela prefeitura para avaliar a possibilidade de demolição. Eles passaram 4 horas dentro do sobrado, fazendo medições. Todos os 4 desenvolveram insônia crônica severa. Um deles tirou a vida 6 meses depois. Em sua carta de despedida, ele escreveu: "Toda vez que fecho os olhos, eu os vejo, os rostos nas paredes, e eles estão me esperando, dizendo que há espaço para mais um." A demolição foi indefinidamente cancelada, oficialmente por restrições orçamentárias. Não oficialmente, porque 2 outras empresas de demolição recusaram o trabalho. Uma delas simplesmente disse: "Há lugares que não devem ser tocados. Há estruturas que são mais do que concreto e tijolo. Sabe, aquele sobrado, ele parece estar vivo. E se o demolermos, temo o que pode escapar." Pesquisadores de universidades continuam interessados. Há pelo menos 3 teses de doutorado esperando a aprovação de comitês de ética para estudar o local. Todas foram negadas. A última resposta oficial do comitê foi: "Os riscos potenciais para os participantes da pesquisa excedem qualquer benefício científico possível." Mas talvez a evidência mais perturbadora da natureza do sobrado veio em 2024. Satélite de mapeamento térmico passou sobre São Luís. As imagens mostram algo impossível. Enquanto todos os prédios ao redor apresentam temperaturas normais, variando entre 25 e -30 graus Celsius, o sobrado da Rua da Estrela aparece nas imagens térmicas, com uma temperatura de exatos 3,13 graus, sempre, dia e noite, verão ou inverno, sempre 3,13 graus. 3 horas e 13 minutos. O horário em que tudo acontece. Enquanto eu termino este relato, o sobrado da Rua da Estrela continua lá. Você pode vê-lo, pode tocá-lo. As correntes nas portas enferrujam. As placas de aviso desbotam. Mas o sobrado permanece. À noite, se você passar pela Rua da Estrela, pode ouvir coisas. Sons que vêm de dentro. Não sempre, mas especialmente após as 3 da manhã. Arranhões, sussurros e às vezes, muito claramente, o som de alguém chorando. Os moradores vizinhos se acostumaram. Eles não falam sobre isso. Turistas perguntam. Eles mudam de assunto. É como se houvesse um acordo tácito. Não falamos do sobrado. Não olhamos muito tempo para ele. E definitivamente não dormimos perto dele. Há relatos de pessoas que dormem em hotéis próximos e têm pesadelos. Sempre o mesmo pesadelo. Elas estão dentro do sobrado. Elas estão tentando sair. Mas os corredores se multiplicam. As escadas nunca terminam. E há algo perseguindo-as. Algo que quer que elas parem, que durmam, que se juntem aos outros nas paredes. Um padre local, Padre Antônio, cuida de uma igreja a 2 quadras do sobrado. Ele me disse algo que nunca vou esquecer. Eu rezo por aquelas almas todos os dias. Não sei se são almas, ou ecos, ou algo pior, mas eu rezo, porque seja lá o que estiver preso naquele lugar, merece compaixão. E nós, que vivemos ao redor, precisamos de proteção, porque às vezes, nas noites mais silenciosas, eu juro que posso ouvi-los,
não apenas de dentro do sobrado, mas das paredes da minha própria igreja. Como se estivessem se espalhando, como se o sobrado fosse apenas o começo. Existem planos de transformar o centro histórico de São Luís em uma zona ainda mais turística, restaurar todos os sobrados coloniais. Todos, exceto um, o da Rua da Estrela. Esse nunca será restaurado. Nunca será, porque algumas coisas, uma vez acordadas, é melhor deixá-las em paz. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. E alguns lugares existem entre o sono e a vigília, entre a vida e a morte, entre nossa dimensão e algo mais antigo, mais escuro, mais faminto. O sobrado da Rua da Estrela é um desses lugares. E se você algum dia for a São Luís, se passear pelo centro histórico, se admirar os belos sobrados coloniais, quando chegar à Rua da Estrela, continue andando. Não pare. Não olhe muito tempo. E se, por algum motivo inexplicável, você sentir vontade de entrar, se ouvir vozes chamando seu nome, se as portas de alguma forma estiverem abertas, não entre, porque o sobrado está sempre esperando, sempre com fome, e sempre há espaço nas paredes para mais um. Após todas as pesquisas, todos os relatos, todas as mortes e desaparecimentos, uma coisa é certa: o fenômeno do sobrado está piorando, não melhorando. A cada ano a área de influência parece se expandir. Pessoas que moram em prédios adjacentes começam a relatar problemas de sono. Hotéis em um raio de 3 quadras notam que hóspedes em quartos voltados para o sobrado pedem mudança de quarto, com frequência incomum. E há algo mais, algo que ninguém quer admitir oficialmente, mas os dados estão lá. Desde 1995, quando os primeiros relatos modernos começaram a se acumular. Exatamente, 247 pessoas relataram experiências no sobrado ou relacionadas a ele. O mesmo número do endereço do sobrado. Dessas 247 pessoas, 13 morreram. 13 estão em instituições psiquiátricas. 13 desapareceram sem deixar rastro. 3, 1 e 3. Novamente, isso pode ser coincidência. Pode ser nosso cérebro encontrando padrões onde não existem. Pode ser. Ou pode ser que o sobrado esteja contando, mantendo registro, como se tivesse uma cota, um número específico que precisa ser alcançado. E se for isso, quantos ainda faltam? A última informação que consegui, de uma fonte dentro da Prefeitura de São Luís, que pediu anonimato, é que existe um plano de contingência. Se a situação do sobrado piorar, se mais pessoas morrerem, se os fenômenos se espalharem significativamente, há uma ordem executiva pronta para ser assinada. O sobrado será isolado completamente. Um perímetro de segurança de 1 quilômetro. Evacuação dos prédios adjacentes. E então, demolição. Mas aqui está o que me apavora. Quando minha fonte me contou isso, ela estava tremendo e disse: "Eu vi os relatórios técnicos, li as avaliações, e todos eles terminam com a mesma observação: demolição não recomendada. Risco de liberação desconhecido. O que quer que esteja preso naquele sobrado. Os engenheiros têm medo do que aconteceria se destruíssemos a estrutura. Como se as paredes estivessem contendo algo. E se as paredes caírem?" Ela não terminou a frase. Não precisava. Então o sobrado permanece uma prisão. Ou talvez um ovo. Algo contido, mas crescendo. Algo esperando. E enquanto isso, ele continua fazendo o que sempre fez. Esperando, chamando, atraindo. Porque no final, a curiosidade humana é mais forte que o medo. Sempre foi. E o sobrado sabe disso. Ele pode esperar. Ele tem todo o tempo do mundo.
porque ao contrário de nós, ele nunca dorme.